Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos nessa semana, neste dia. E eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria no nosso falar, nos conduza, Pai, em toda a palavra. Eu te peço, nos dê, Senhor, coragem para viver de acordo com a palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã. A gente busca fé e alta performance para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então seja muito bem-vinda. Vai enchendo de café aí. Vai convidando outras mulheres. Aperta aqui o aviãozinho, espalha amor, encaminha para outras mulheres que precisam muito ouvir de Deus, que precisam muito de fé, de esperança, que precisam muito de valor. Aqui ela encontra valor, com certeza. Então espalhe amor, seja muito bem-vindo e bora começar. Bora começar a nossa live de hoje, essa semana. Para quem não tá sabendo o que tá rolando nessa semana, nossa série, a série da semana é sobre palavra. Nós estamos falando sobre o poder da palavra, nós estamos falando sobre o que Deus pode fazer através das nossas palavras. Então, essa semana nós estamos no meio aí, tá sendo poderosa. Bora começar. Hoje a gente vai num texto diferente do que a gente leu ontem. Eu falei pra vocês que essa semana a gente ia rodar, não é verdade? A gente ia percorrer bastante a Bíblia. Hoje a gente vai falar, gente, em Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. E o tema de hoje é o seguinte: seja coerente com a palavra. O que eu tô querendo dizer com isso? Nós vamos falar aqui, gente, sobre a história que, quem sabe não, porque todo mundo sabe, mas quem já leu na Bíblia a passagem onde Pedro anda sobre as águas? Diz aqui pra mim, quem já leu isso na Bíblia, onde Pedro anda sobre as águas? Já li. Perfeito. Aqui, o que acontece? Deixa eu só trazer um contexto para vocês, para quem não leu. E eu te recomendo, eu te sugiro, e se fosse meus filhos eu mandaria, leia essa parte da Bíblia. É poderoso e vai te ajudar demais, tá? Leia Mateus 14. E aí, o que acontece? Jesus pega e fala para os discípulos: olha, passa lá entra aí no barco e vai lá pro outro lado do mar. Então eles estavam onde
Jesus pediu para eles estarem, tá? Eles não estavam lá por acaso, eles não estavam ali de qualquer maneira, não. Então Jesus falou, vai à frente que depois eu vou. Lá de madrugada lá, tá? Num momento lá da Bíblia, no momento onde tá tudo à noite, tudo escuro e tal, de repente vem Jesus andando sobre o mar. Qual a palavra? Mateus 14, 28, Pati. Mateus 14, 28. Aí vem Jesus andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles gritam de medo. E aí eles falam, é um fantasma, certo? Aí, olha só, aí é aqui que entra o que a gente vai falar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí, diz assim, respondeu Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe respondeu, vem. Aí sabe o que aconteceu quando Jesus respondeu, gente? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Presta atenção. Pedro andou sobre a palavra. Não tinha ponte. Quando Jesus falou, vem, ali não transformou em uma ponte para que Pedro passasse ali. Pedro andou sobre a palavra. Pedro teve que ter coragem para pisar naquele mar. Pedro teve que ter coragem para agir de acordo com a palavra, para ser coerente com a palavra. Quem é do Clube Café com Gás já tá pegando o que eu tenho para ensinar hoje. Pedro foi o único. Naquele barco tinham 12. Pedro foi o único que teve aquela experiência. Pedro foi o único que viveu aquele milagre. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Pedro foi o único que poderia falar para os netos que ele teve coragem e ousadia para andar sobre as águas. O único. Infelizmente, a realidade é muito igual essa daqui. Existe um, existe dois. É raro as pessoas que praticam a palavra, que são coerentes com a palavra. A grande maioria são pessoas medrosas, que não agem de acordo com a palavra. Se eu tô falando que eu sou uma mulher abundante, as minhas atitudes precisam ser de uma mulher abundante, não de uma mulher mesquinha e não de uma mulher escassa. Se eu estou falando que eu sou, que subam os sapatos aí, que subam os sapatos. Se eu estou falando, aí posso, gente, dar sapatada? Comecei a dar sapatada. Se eu estou falando que eu sou uma mulher próspera, pelo amor de Deus, por que eu estou aceitando? Por que eu estou aceitando a escassez dentro de casa? Por que eu estou aceitando calcinha rasgada? Por que eu estou aceitando as coisas quebradas? Por que eu estou aceitando o copo de margarina e ainda lascado? Pode. As minhas atitudes precisam estar coerentes com as minhas palavras. Se eu sou abundante, eu não sou escassa. Não, eu sou abundante, Ariane,
Mas assim, quando me pedem, eu faço só um pouquinho, eu dou só um pouquinho porque vai que falta. Não, então você não é abundante. Então você fala uma coisa, mas faz outra. E quem fala uma coisa, mas faz outra, não chega a lugar nenhum. Eu e você, nós vamos sair daqui andando sobre a palavra, tendo coragem de agir de acordo com a palavra, fazendo aquilo que eu tô falando e não o que eu tô vendo e não o que eu tô sentindo. Gente, nós somos mulheres incomuns. Eu nem vou falar nós somos mulheres adultas, não. Porque tem adulto que faz meleca. Nós somos mulheres incomuns. Mulheres incomuns, pelo amor de Deus, não pode falar uma coisa e fazer outra. Não pode. Mulher incomum não pode. Não pode ser uma pessoa escassa, pelo amor de Deus. De verdade, sabe? Quando eu vejo algumas atitudes, quando eu vejo umas coisas assim, eu falo, gente, não é possível. Não é possível. E aí, como que a pessoa quer ter uma conta abundante? Como que a pessoa quer ter uma despensa abundante? Como que a pessoa quer ter um casamento abundante de carinho? Como que a pessoa quer viver... Poxa, só olhar na cara da pessoa você vê a escassez, você vê o desleixo. Como que eu sou desleixada comigo? Se eu sou desleixada comigo, eu sou desleixada com a minha conta bancária, com o meu casamento, com a minha carreira. A forma que eu me coloco pro mundo de verdade é a forma como o mundo me trata. Pedro viveu o milagre porque ele teve ousadia de fazer o que ninguém fez. Ele teve ousadia de tomar uma atitude que ninguém teve. E para você viver o milagre, você vai ter que ser essa mulher ousada de andar sobre a palavra. Quem tá me entendendo aqui? Chega, gente. Chega de falar e não fazer. Sabe? Chega de ser aquela pessoa comum, igual a todo mundo. Chega de ser aquela mulher medrosa, que todo mundo foi aqui, todo mundo foi medroso. Um monte de homem barbado e medroso. Por isso não viveram o que Pedro viveu. Ah, Ari, aí chega os medrosos. Ah, mas Pedro afundou depois. Mas viveu. E ninguém viveu o que ele viveu. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu sou ousada. Escreve aqui. Eu sou ousada. Seja ousada no teu casamento, meu bem. Seja ousada no teu casamento para viver o que ninguém vive. Seja ousada na tua carreira para receber o que ninguém recebe. Para ganhar financeiramente o que ninguém ganha. Seja ousada em Deus para viver o milagre que ninguém vive. É claro que Deus não faz milagre para nós de acordo com o que a gente faz. De jeito nenhum, gente. Não é uma troca, não é uma barganha e é imerecido. O milagre é imerecido, com certeza. Mas de verdade, você só vai viver o milagre que você deseja a hora que você pisar no mar. A hora que você pisar onde não tem chão. Porque fé, você já sabe o que é fé. Fé é assim. Ou você vai pisar na palavra, ou seja, com a possibilidade de cair, porque a palavra não segura nada. Ou você vai pisar na palavra, ou você vai continuar com uma vida escassa.
Ou você vai pisar na palavra, ou você vai continuar com uma vida medíocre. Ou você vai pisar na palavra, ou você vai continuar com uma vida comum, como os 11. Ou você vai pisar na palavra, ou você vai continuar vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para você. Deus tem algo em comum para mim e para você. Deus tem andar sobre o mar. Deus tem um milagre muito grande. Deus é milagre. Deus é milagre, gente. Deus é milagre. Aquele milagre estava disponível para 12 homens. Somente um viveu. A minha pergunta para ti é: o que está faltando ousadia aí para você? O que você tá falando, mas não tá fazendo? Porque tem que ter coerência. O que eu falo tem que ter coerência com o que eu faço. Se eu falo que eu sou uma mulher próspera, eu tenho que ser próspera nas minhas atitudes. Eu tenho que ser próspera nas minhas decisões. Eu tenho que ser próspera. Agora eu falo assim: não, eu sou próspera, eu sou abundante, tá? Em que você é abundante? Eu sirvo um pratão de arroz. Brincadeiras à parte. Em que você é abundante? As pessoas à sua volta veem essa abundância? Sabe, você ajuda as pessoas abundantemente? Quando alguém te pede algo, você vai além do que te pedem? Você é extravagante no que você faz? Na excelência do que você faz? Vou contar uma história que talvez não, várias pessoas que são do Clube Café com Gás há muito tempo já me ouviu falando disso, mas pode ser novo para alguém aqui e pode gerar em você, para você entender o que eu tô querendo te dizer. Todo dia à noite eu leio a Bíblia com as crianças, né? Eles leem a Bíblia, né? E eu tiro foto. E aí, um dia a gente estava lendo uma passagem da Bíblia e era a vez do Natan. Um dia, uma parte a uma parte a outra. E o Natan estava lendo e era uma parte da Bíblia onde Saul quer fazer mal para Davi. Saul tá querendo fazer uma armadilha para Davi. É rápido essa história, tá, gente? Presta atenção aqui, rapidinho. Saul quer fazer uma armadilha para Davi. E aí Saul pega e fala assim: olha, Davi, se você for lá nos filisteus e me trouxer 100 prepúcios, prepúcios, né? Aquela pelezinha ali do pipi do homem, eu vou te dar a minha filha em casamento. E aí você vai, e aí ofereceu várias coisas para ele. Davi foi lá no arraial do inimigo e ele trouxe. E ele trouxe não 100, mas ele trouxe 200 prepúcios. Ele foi, matou 200 cara, baixou as calças, cortou o negócio e trouxe para Saul. Quando Natan leu isso, ele leu essa história, ele olhou: mãe, Davi é igual você. Davi sempre faz mais do que te pedem. Presta atenção nisso daqui, gente. Não é para me gabar. Mas o meu filho, ele identificou isso em mim. Aí eu olhei para ele e falei: não, filho, Davi não é igual a mamãe. Mamãe e Davi, eles buscam ser iguais a Deus. Porque você já viu Deus fazer o que a gente pede? Deus faz sempre mais do que a gente pede. Deus entrega sempre mais do que a gente ora. Não é verdade? Tudo que a gente ora e que a gente pede, Deus não é abundante? Ele não entrega muito mais? Mãe, é verdade. Deus é assim. Você vê em Deus essa característica abundante. Ele sempre faz mais do que pedem. Essa característica tem que estar em mim e em você. Sempre fazer mais do que pede.
Então, por que eu tô dando esse exemplo? Porque a gente ora e a gente quer uma vida abundante. E a gente fala, Deus, né? Eu quero a vida abundante que o Senhor me prometeu. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Só que assim, não vai acontecer uma ponte onde eu vou passar pela ponte da vida abundante. Não, gente. É a minha decisão de pisar sobre a pedra, sobre a palavra. Eu piso sobre a palavra de que Jesus veio ao mundo para me dar uma vida e vida em abundância. Eu decido ser coerente com a palavra. Eu decido ser coerente com aquilo que Deus tem para mim. Eu decido ser coerente com aquilo que eu quero viver. Eu não posso querer viver uma vida abundante tendo uma atitude escassa. Isso não é coerente. Eu preciso ser ousada para viver essa vida coerente com a palavra. Eu quero que você, que entendeu isso de todo o coração, essa palavra foi totalmente para mim. Totalmente, porque por mais que a gente fale, não é fácil você ser coerente com a palavra. Não é fácil você ser corajosa, não é fácil você sair do barco. Não é fácil. Tanto que a maioria ficou no barco. Não é fácil você sair do barco e pisar na palavra. Mas é isso que vai fazer você ter a vida que você sonha. É isso que vai fazer você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E se esse estudo falou com você, assim como falou comigo, escreve aqui de todo o teu coração. Eu vou pisar na palavra. Assim como Pedro, eu decido hoje pisar na palavra. Eu decido hoje fazer exatamente o que eu tenho falado. Exatamente o que a palavra de Deus tem falado sobre mim. Eu decido hoje com ousadia, porque não é fácil, não é para qualquer pessoa. Eu decido hoje com ousadia pisar na palavra. Decido hoje com ousadia ser esta mulher ousada, intrépida, como Pedro, e pisar na palavra, naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito, naquilo que eu vou viver. E eu decido hoje de todo o meu coração. É isso que eu quero que vocês decidam de verdade. Com todo fervor e amor. Diz aqui pra mim, tem alguém que é a primeira vez no nosso Clube Café com Gás? Se tiver, coloca aqui primeira que nós queremos te receber com todo o valor que você merece. Que esse clube é um clube de mulheres incomuns, um clube de mulheres que vivem uma vida em comum, que vivem uma vida abundante, cheia de fé e alta performance. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso clube, Rafaela. Seja muito bem-vinda. Segunda a sexta, 7 da manhã. Nós estamos aqui diariamente, buscando fé. E não só fé, mas alta performance também, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa crer, acreditar, mas a gente precisa também fazer. A fé sem obras é morta. Então, estou muito feliz com a tua presença. Seja muito bem-vinda a esse clube de mulheres. Esse é meu clube. Perfeito, meu bem. Amém, gente? Amém? Amanhã, 7 da manhã, a gente continua com a nossa série Palavra. E vai ser incrível, não perca, 7 da manhã nós estaremos aqui juntas. Chama, convida alguém que tá sozinha, que precisa muito participar desse clube também. Beijo no coração, fiquem com Deus. Olha só, Rafaela, a Fernanda. Rafaela despertou para brilhar. Que linda.
Você tá vendo, Rafaela? Um clube unido como esse não tem. Beijo, minha gente. Tchau. Fiquem com Deus.